Olá, meus irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Esse quem vos sauda é teu irmão amigo, pastor Henrique. Deus abençoe vocês nessa noite, noite profética, noite de vitória de Deus para a nossa vida, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo separou esta noite para nos abençoar com uma palavra profética. Hoje eu quero aqui falar sobre como deve ser a compostura cristã na vida de um homem e na vida de uma mulher que se diz ser evangélica. Como eu já disse aos irmãos, que o mundo evangélico, o mundo cristão tem mudado a forma de andar, a forma de vestir, a forma de falar, a forma de proceder. Já não está tendo mais aquela compostura cristã, ao qual você não sabe mais quem é e quem não é crente, qual é a diferença de um e do outro, porque o crente ele é diferente. E eu quero falar sobre como o cristão deve se vestir, como o cristão deve se comportar. E o que eu vou falar vai ser dentro da palavra de Deus. Porque nós vemos que os cristãos hoje em dia mudaram a sua forma de vestir, expondo o seu corpo, mostrando a sua sensualidade na igreja, tanto a mulher como o homem. E eles passaram de ser servo para ser escravo, escravo do pecado, escravo da sensualidade, escravo da iniquidade. E nós sabemos que o espírito sensual é o espírito da pombagíria. Ele usa a sensualidade para seduzir o homem e a mulher e lançá-los no adultério, na prostituição, na fornicação e enfim, no pecado sexual. Então o cristão, as vestes de um verdadeiro cristão tem que ser diferente. Ela não pode ser as mesmas vestiduras de uma pessoa descrente ou ímpia, incrédula, que não crê. Eu quero que você já compartilhe essa live, porque depois dessa palavra, se Deus estiver me revelando, eu estarei passando a revelação de Deus aqui, as revelações de Deus aqui nessa live. Mas compartilhe, porque alguém precisa ouvir essa palavra. Fica comigo até o fim. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 e 4. Eu quero que você acompanhe comigo, porque nós vamos falar sobre vestes cristãs. Como o verdadeiro cristão deve se comportar com as suas vestiduras. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4, diz assim: a beleza de vocês não deve estar no enfeite exteriores, como cabelos trançados e joias e ouros e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que no parecer, ou seja, na aparência, a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de agrado ao valor para Deus. Então observe que ele falou aí sobre as vestes. Nós vimos que hoje, nos tempos oportunos que estamos vivendo, no tempo presente, as mulheres, os homens têm mudado a sua forma de vestir. As mulheres já não andam mais composta como uma serva de Deus dentro da igreja. Mas quando ela passa, ela chama a atenção de todos. Não só de quem está dentro da igreja, mas também de quem está fora da igreja. Da mesma forma os homens. E a nossa atenção, nós não devemos chamar atenção sensualizando quem está lá fora ou quem está dentro da igreja. Mas nós temos que chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque quando o espírito da sensualidade ele entra através da veste, através das roupas,
na vida de um homem e de uma mulher que se diz ser cristão, já não passa mais ser o Espírito Santo, mas passa a ser o espírito da sensualidade, que tem por nome de espírito da pombagíria. Qual é a função desse espírito da pombagíria? Seduzir, atrair, e depois que seduzir, atrair, lançar no adultério, lançar na prostituição, lançar no sexo fora do casamento, lançar na fornicação. Porque uma mulher sensual, ela se torna bonita e ela passa a ser um instrumento de sensualidade, de pecado. Da mesma forma o homem. Então tanto o homem que se diz ser crente, como uma mulher que se diz ser cristã, devem andar compostamente como um verdadeiro crente, como uma verdadeira crente na presença de Deus. Se ela está chamando a atenção de quem está na igreja e de quem está fora da igreja, é porque algo está errado. A Bíblia nos fala no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5: a mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede, ou seja, odeia. Tem que ser diferente as vestes da mulher. Nem a mulher veste a roupa de homem, nem o homem a roupa de mulher. Mas o evangelho hoje virou uma bagunça. O evangelho hoje virou uma bagunça, uma desordem. E os cristãos, que se diz ser cristão, estão andando para trás, ao sentido ao contrário, e não estão seguindo a verdadeira palavra de Deus. Por que outra hora era pecado? Por que outra hora não podia? Por que outra hora era errado? E por que agora pode? Por que agora não tem nada a ver? Por que agora não é pecado mais? Deus mudou ou o homem mudou? Deus mudou ou a mulher mudou? O próprio Jesus chega a dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o que sou e não mudo. Então o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Mas muitos estão atrás de pastores que não sabem rebanhar um verdadeiro rebanho. Muitos estão atrás de revelações. Se Deus falar, eu continuo indo na igreja, eu continuo vendo a live. Mas se Deus não revelar, eu não vou mais na igreja e eu não vejo mais a live. Observe que quando Jesus veio à terra, ele não passava muitas revelações, ou ele não passava revelações. Jesus, ele veio, ele fazia 3 funções quando ele andava na terra. A primeira, pregava o evangelho. A segunda, curava. E a terceira, porque quando ele curava, ele fazia milagres. A primeira, pregava o evangelho. A segunda, fazia milagre. E a terceira, falava em parábola. E observe que a multidão cercava. Você entra nas igrejas hoje, tem tanta revelação, mas não tem cura. Tem tanta revelação, mas não tem libertação. Tem tanta revelação, mas não tem convenção. Tem tanta revelação, mas não tem mudança de vida. Não tem mudança de vida. Anda igual um ímpio, pior do que um ímpio. E o crente tem que ter compostura cristã. As suas vestes não podem ser igual às vestes de uma pessoa descrente. O seu modo de andar, o seu modo de falar, de proceder, não pode ser igual a uma pessoa ímpia. Que testemunho você dará? Que transformação você tem se você anda igual a uma pessoa que não é crente? Que mudança que você teve? Mas Deus falou que eu posso vir como eu estou. Sim, mas veja como você vai ficar. Porque se você veio fumando maconha, cheirando cola, cheirando cocaína, se você veio como um ladrão, como um homossexual, uma lésbica, ele trouxe você assim, mas tem que mudar. Porque Jesus, ele transforma
aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que o ser humano não pode fazer, Deus faz. E quantas mulheres e quantos homens estão sensualizando na igreja, com as suas vestes mundanas, com as suas vestes profanas, com as suas vestes indecentes, com as suas vestes sensual. Quando é um homem, ele atrai a sensualidade à mulher. Quando é mulher, ela atrai a sensualidade ao homem. Pois a Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 11 e 12: Mudaste o meu pranto em dança, e as minhas vestes em lamento, e veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti. Não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graça para sempre. Você não pode ir pelado para a presença de Deus. Você não pode ir de mini saia para a presença de Deus. Você não pode ir ministrar no ministério de bermuda em cima do altar, de camiseta em cima do altar. Uma mulher com a saia transparente, com uma saia curta, com a saia aparecendo as peças íntimas do corpo. Isso se chama imoralidade. Isso se chama sensualidade. Isso se chama pecado da carne, que atrai o homem a adulterar, a prostituir, a masturbar. Assim também a mulher, da mesma forma. O homem tem que ter compostura cristã, a mulher tem que ter compostura cristã, porque você está apresentando, não é para o homem, mas apresentando para Deus. Mas o evangelho tem mudado, a verdade tem mudado-se para a mentira, o pecado tem entrado nas igrejas, a iniquidade tem entrado nas igrejas, a imoralidade, a sensualidade tem entrado nas igrejas. E sabe quem está batendo palma? O diabo, o espírito da pombagira, o espírito do adultério, o espírito da sensualidade, o espírito da prostituição. O que mais tem dentro das igrejas hoje é adultério. O que mais tem dentro das igrejas hoje é prostituição. Marido traindo mulher, mulher traindo marido. É pastor, é missionário, é evangelista, é obreiro, é obreira. Jovens que se prostituem, se relacionam sexualmente antes do casamento. Por quê? Porque ela sensualizou para ele sensualizou para ela, e se diz ser cristão. É uma das maiores gerações que vai ir para o inferno. É a geração atual. Uma das maiores gerações que vai descer para o abismo é a geração presente, a geração que se diz ser uma geração salva, está sendo uma geração perdida. Não obedece mais, não anda mais na santidade, não anda mais na santificação, pois o próprio Jesus, ele chega a dizer: sem a santificação ninguém verá a Deus. Vigiai com as suas vestes, porque o Senhor, quando vir, ele virá como um ladrão. Escute bem, essas igrejas que estão andando de qualquer forma, esses pastores mundando, esses pastores lobos, esses pastores falsos profetas, que estão conduzindo a igreja, que está conduzindo as ovelhas para a porta larga, onde leva para o inferno. Eles terão que pagar muito caro. As suas almas serão lançadas no inferno, e ele dará conta das almas das ovelhas, porque não ensinou a verdade. Cuidado. Hoje você entra numa igreja e você não sabe se você olha para o altar ou se você olha para aquela irmã que está de saia curta, saia transparente, saia sensual. Quando o pregador vai pregar, fica com aquelas calças apregadas no corpo, pega frango, meia canela, parecendo um palhaço em cima do altar. Deus não está agradando disso. Aquelas mulheres de qualquer forma em cima do altar,
Aqueles homens de qualquer forma em cima do altar, parecendo um palhaço, parecendo uma palhaça, com a roupa sensual, com a roupa colada. Nós estamos na casa de Deus. Nós não estamos dentro de um prostíbulo, não. Nós não estamos num forró, não. Nós não estamos dentro de um boteco, não. Nós estamos dentro da casa de Deus. Então tem que ter respeito. Está cheio de imoralidade, cheio de pecado. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 18: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram pelas minhas vestes sorte. Jesus ficou nu na cruz, não foi porque ele quis. Jesus ficou nu na cruz porque rasgaram as suas vestes e lançaram sorte. Mas observe dentro da Bíblia que quando Jesus foi visitar Pedro, Pedro estava na praia pescando e ele estava nu. Quando ele viu o mestre, ele correu e pulou dentro d'água e se escondeu, porque sentiu-se vergonha do mestre, porque ele estava nu, ele estava sem roupa, ele estava pelado. Então ele pulou dentro d'água para que o mestre não viesse vê-lo. Agora, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não está nem aí? O pastor não fala nada, a igreja não fala nada, a diretoria da igreja não fala nada, tudo ficou normal. Mas quando Jesus vier, ele vai pegar essa raça. Porque eu vou te falar com você, o que mais tem hoje nos tempos atuais é falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros, falsas revelações, falsas visões, mentiras e mais mentiras dentro das igrejas. Há 23 anos atrás, quando eu me converti, se Deus usasse uma pessoa no altar, tem um demônio na igreja, o demônio caía. Jesus está curando o câncer era curado. O paralítico vai andar, o paralítico andava. O cego, o surdo, vai ver, vai ouvir, via e ouvia. Eu vi pessoas vomitando cabelo da boca. Eu via pessoas se convertendo, demônio, pessoas passavam oprimidas na porta da igreja, já caía. E hoje não acontece isso mais. O povo tinha medo de passar a revelação porque era coisa séria. Hoje não. Hoje Deus está revelando identidade, revelando nome, revelando o número da casa, revelando a idade, revelando a placa do carro. Que interesse que Deus tem de revelar isso? Que interesse que Deus tem de revelar isso? Deus revela tudo isso, como diz os falsos profetas. Mas e o câncer que não sai? E a AIDS que não sai? E as drogas que não é liberta? E a convenção que não chega? Será que Deus veio aqui na terra só para dar carro, dar casa, só para dar prosperidade? E a sua alma? Como que fica? Não é pecado você ter bens, não é pecado você ter prosperidade, mas a Bíblia chega a dizer: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O interesse de Deus primeiro é a sua alma, é a sua salvação. A sua casa vai ficar quando você morrer. O seu carro vai ficar quando você morrer. As suas vestes vai ficar quando você morrer. A única coisa que você vai ter que apresentar para Deus é a sua alma e as suas obras. O que você tem para apresentar para Deus naquele dia? Não adianta você apresentar a sua fortuna, que não vai adiantar. Não vai comprar nada lá no céu. A sua casa, o seu carro, o seu nome, os seus bens, a sua moral, o seu respeito, a sua posição social, não vai poder comprar nada lá no céu. Deus, ele vai requerer de você no último dia a sua alma e as suas obras. Mas os pastores estão ensinando. A pessoa está toda cheia de adultério, toda cheia de prostituição, toda cheia de pecado, e o pastor está dizendo: Deus é contigo. E o pastor está dizendo: Jesus é contigo, Ele vai te usar. É mentira. A Bíblia fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando.
Não seja amigo do mundo, pois qualquer um que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Para ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Se alguém está na igreja imoralmente, indecentemente, é inimigo de Deus, é um falso profeta, é uma falsa profeta, e ensina o caminho do erro, o caminho do engano, e está conduzindo as ovelhas para o inferno. Queridos irmãos, a obra de Deus hoje está uma vergonha. Eu não digo obra de Deus, vamos dizer a obra dos homens. Porque primeiro, Deus nunca pregou placa. Ele pregava no templo, ou seja, na sinagoga, na rua. Ele pregava nas ruas e nas sinagogas. Jesus pregou lá no cemitério onde Lázaro estava, na caverna. Então ele pregou no velório. Jesus pregou aonde estava a prostituta. Então ele pregou para a prostituta. Jesus pregou aonde estava Zaqueu, ladrão. Então ele pregou para os ladrões. Jesus pregou para os doentes. Poucas vezes foi na sinagoga. Poucas vezes. E o povo está idolatrando o pastor. O povo está idolatrando homens que entregam revelações em redes sociais. Estou idolatrando a placa de fulano, a placa de ciclano. A minha igreja é Deus Amor, a minha igreja é Assembleia, a minha igreja é Cristã do Brasil. Estou idolatrando tudo isso e Deus está abominando. Porque Deus não quer a tua igreja. Deus não quer a tua placa. Deus não quer o teu templo. Deus quer a sua alma. Lá no céu são poucos crentes que vão entrar. Por quê? Porque a igreja do fulano vai, a do ciclano vai, vira aquela guerra, aquela bagunça. E Deus está irado com essa nação perversa. Se o fulano de tal é da Assembleia de Deus e fulano de tal é da Deus Amor, não pode unir. Por quê? Porque a Assembleia para Deus é Amor errado, a Deus Amor para a Assembleia é errada, ou a Cristã do Brasil para Quadrangular é errada. E Deus como que fica nessa história? E Deus como que fica? Ah, eu não posso pregar na igreja Assembleia porque eu sou da Deus Amor, meu pastor não deixa. Ah, eu não posso pregar na Cristã do Brasil porque eu sou da Assembleia, meu pastor não deixa. Ah, eu não posso pregar na Quadrangular porque eu sou da Batista, meu pastor não deixa. E Deus como fica nessa história? Para onde você vai? Para o céu não é, você está indo para o inferno. Porque no céu não tem divisão. No céu não tem divisão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Escute bem, Deus não falou para você ir na Quadrangular, Deus não falou para você ir na Batista, Deus não falou para você ir na Deus de Amor, Deus não falou para você ir na Cristã do Brasil, Deus não falou para você ir em outras igrejas universal e etc. Não, Deus falou: ide, pregai nas esquinas, pregai nos prostíbulos, pregai para as prostitutas, pregai para os homossexual, pregai para os ladrão, pregai para os traficantes, para os presos, porque naquele dia ele vai dizer: tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, tive preso, não foste me visitar, estive nu, não me vestiste, doente, não foste me visitar. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Tem muitas pessoas preocupando com o templo, preocupando com templos e placas, mas enquanto as almas estão morrendo lá fora, preocupando com fortunas e dinheiro, enquanto as almas estão morrendo lá fora. Mas naquele dia Deus vai te pegar pela orelha, seu pastor rebelde, seu evangelista rebelde, seu membro rebelde, seu obreiro rebelde, e vai te lançar no inferno se você não se arrepender e cuidar direito das ovelhas de Cristo. O evangelho tem mudado, as vestes duras têm mudado. Hoje você vê dentro da igreja pastora de minissaia, pastora de calças apertadas em cima do altar, indecentemente, saias transparentes. Você vê pastor com calça apertada, parece que vai estourar dentro daquela calça, roupas apertadíssimas, sensualizando. Deus vai tratar. De manacalassai. Deus vai tratar.
Se ele tratar aqui, ainda bom. O negócio é se ele dar corda e depois lançar no inferno, é pior. Jesus está voltando. A igreja hoje em dia está igual a Laodiceia. A igreja hoje em dia só vive de barulho. É pula daqui, pula dali, mas não tem oração, não tem jejum, não tem santificação, não tem visita na cadeia, não tem visita nas esquinas, não tem visita na praça, não visita mais os hospitais, não visita os mendigos, não visita mais os presos. O negócio é só dentro do templo, na zona de conforto. Demande calaçai. Estamos vivendo a última hora. A igreja está se sensualizando. Muitos crentes já não estão adorando a Deus mais, mas estão adorando o diabo. Estão na igreja, falam em mistério, profetizam, mas não tem mais a presença de Deus. Não ameis o mundo, nem o que há do mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você está levando o mundo para a igreja, você não tem o Espírito Santo. Quem está te usando não é Deus. Quem está operando não é Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus não divide a casa dele com ninguém. E você é casa, você é templo. Lava cá manai de manaraçai. Aonde está aquela igreja que pregava a santidade? Aonde está aquela missionária que pregava a santidade? Andava. Aquele missionário, aquele pastor abriu mão, sabe por quê? Porque se não abrisse mão, ia perder o dizimista. Se não abrisse mão, ia perder o ofertante. E o interesse dele não é a alma. O interesse deles não é ali aquela salvação daquela vida. O interesse deles é isso aqui, é dinheiro. Eles querem o seu dízimo, eles querem a sua oferta. Se você der dízimo e oferta, pode andar até pelado na igreja, que não tem problema. É dessa forma. Se tiver dízimo e oferta, e se for grande, pode andar até pelado dentro da igreja, não tem problema nenhum. Até parece que o dízimo vai ser salvo, a oferta vai ser salva. Você sabe que você tem que dar o seu dízimo e sua oferta na igreja, mas tome cuidado até onde você coloca o seu dízimo. Essas igrejas mundanas, esses pastores mundanos, que não quer mais ensinar a verdade. É dessa forma, é desse jeito. Enquanto você é dizimista, enquanto você é ofertante, você pode adulterar, que eles não te disciplinam, pode prostituir, pode beber, pode fumar, pode andar igual um mundano, que não tem problema. Para de dar o dízimo para você ver, para de dar oferta para você ver. Aí você já não presta mais, você só tem valor enquanto tem dinheiro para eles. É dessa forma. Depois que você perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, pastor, eu não vou poder dar o dízimo mais de R$1.000, eu não vou poder dar o dízimo mais de R$500, de R$100, eu não posso dar o dízimo mais. Então a partir de agora você não é amigo deles. Cuidado. Tem pastores que são homens de Deus, prega a verdade, ensina a verdade, conduz para a verdade. Eles são homens de Deus, mas no meio de 100%, 20% só são homens de Deus. O restante são lobos devoradores. Lobos devoradores estão sugando a gordura das ovelhas. Estão sugando a gordura das ovelhas. E Deus está de olho. Sabe por que esse mundo está perdido? Eles falam que é os governantes, né? Não, é os cristãos que parou de orar. Eles falam que é os governantes, né? Não, é os cristãos que parou de santificar. Eles falam que é os governantes. Mentira, é os cristãos que parou de obedecer. Observa que o mesmo Deus que tirou o povo do Egito foi o mesmo Deus que matou o povo no deserto. Porque enquanto o povo orava, enquanto o povo acreditava, enquanto o povo buscava, Deus dava carne, Deus dava pão, Deus dava água. Mas depois que o povo começou a adorar bezerro de ouro, Deus passou a matar. É dessa forma, é desse jeito.
O mundo está desse jeito é por causa dos crentes. Porque quando Moisés foi até Faraó falar assim: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto, Faraó falava: tudo bem, eu vou deixar, pode deixar. As pragas cessavam. Mas quando Faraó impedia, as pragas voltavam. Enquanto a igreja ora, Deus opera. Enquanto a igreja santifica, Deus faz a obra. Enquanto a igreja obedece, Deus, Ele comanda o mundo, a terra, o globo terráqueo. Mas a igreja está rebelde. E o mundo está se perdendo. A ciência, a tecnologia, os governos estão tudo em volta da última hora, aonde vai se manifestar o filho da desobediência, que é Satanás, que é a besta, o anticristo. Igreja, é tempo de voltar-se a Deus. Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos. Não olhe para a placa da sua igreja, porque quando Jesus arrebatar a igreja, a placa fica. Não olhe para o templo da sua igreja, porque quando Jesus arrebatar a igreja, o templo vai ficar, os bancos vai ficar, o som vai ficar. Não olhe para a placa de fulano, de ciclano: a minha igreja vai e dos fulano vai ficar. Quem é você? Deus te constituiu como juiz. A Bíblia fala que nem Deus julga, mas deu seu Filho unigênito poder para julgar as nações dessa terra. Placa nenhuma vai subir, templo nenhum vai subir. A Bíblia fala: estarão dois em um campo, um será tomado, outro deixado. Dois numa cama, um será tomado, outro deixado. Dois num moinho, um será tomado, outro deixado. Jesus não falou: estarão na igreja fulano, na igreja ciclano, na igreja assembleia, na igreja Deus de Amor, Cristã do Brasil, Batista, Quadrangular. Jesus não falou isso. Jesus falou campo, Jesus falou moinho, Jesus falou cama. Para de palhaçada, crente. Falar que a sua igreja vai de fulano vai ficar. Quem é você? Você é um miserável pecador igual ele mesmo. Paulo diz nas cartas aos Coríntios: examinai o homem a si mesmo antes de tocar no corpo do Senhor. Paulo não está dizendo para você examinar o seu irmão, o seu vizinho. Não. Sabe por que os macumbeiros não estão convertendo? Porque você está examinando ele, está examinando o vizinho. Em vez de falar bem, em vez de orar por ele, tem falado mal dele. Sabe por que aquele traficante, aquele ladrão, aquela prostituta, aquele homossexual, aquela lésbica não converte? Em vez de você orar por ele e pregar para ele, tu tem falado mal dele. E a tua língua é o pior membro que existe. E se você não controlar ela, você vai lançar o seu corpo todinho para o inferno. O que tem de crente fofoqueiro na igreja? Fala mal de todo mundo, até do chinelo que você calça. Tem igreja que você não pode entrar de chinelo. Eles começam a te reparar. Jesus nunca reparou ninguém. O leproso nem roupa tinha direito. Uma roupa toda podre, Jesus o abraçou. A prostituta, Jesus abraçou. Zaqueu, ladrão, Jesus abraçou. Aquele paralítico estava no tanque de Betesda, Jesus abraçou. O demoniado de Gadara, Jesus abraçou. E tem pessoas que fazem excepção. Que igreja é essa que nós estamos vivendo? Qual é a igreja? A igreja que estamos vivendo nos tempos atuais é a igreja chamada Laodiceia. A Laodiceia, ela parece, é a igreja mais bonita. É as igrejas que estamos vivendo, pessoas abrindo templos e mais templos para adquirir renda financeira, templos e mais templos para adquirir bens materiais, templos e mais templos para adquirir dinheiro, homens que não trabalham mais, mulheres que não querem mais saber de trabalho, homens que só querem ficar na igreja extorquindo a igreja. Virou agora até mesmo gigolô da igreja, não é mais pastor, só quer sugar, só quer comer nas custas das ovelhas, e se pede uma cesta básica,
faz, se o aluguel atrasa ali da ovelha, se a ovelha pede ali para comprar 1 litro de leite, eles não têm para dar, eles só têm para eles. Eles comem o seu dízimo, comem a sua oferta, mas não têm para ajudar as ovelhas. Irmãos, eu fui pastor por mais de 20 anos. Eu tenho 23 anos de evangelho. Tem 2 anos que eu parei de pastorear. Eu parei. Não foi por falta de oportunidade. Não. Porque a igreja ainda aparece para mim pastorear, mas eu não quero mais. Sabe por quê? Porque você vê tanta injustiça na igreja. Tanta injustiça. Quantas pessoas que no tempo de evangelho, pastoreando, que eu ajudava e às vezes era criticado por ajudar aquela pessoa. Já fui até punido porque ajudei uma ovelha. Já fui até punido porque dei uma cesta base, porque paguei uma luz, porque paguei uma água, porque tirei aquele dízimo ali para ajudar com um gás. Me puniram. Por quê? Porque eu tirei da igreja para ajudar um membro. Qual é a igreja que nós estamos vivendo, irmãos? Uma igreja que não ajuda o próximo. Uma igreja que tem 10 pares de sapato dentro de casa, mas não tem coragem de dar ao próximo que está com o seu sapato costurado. Uma igreja que tem 10 pares de chinelo dentro de casa, mas não tem coragem de tirar um chinelo para dar ao membro que está com o chinelo amarrado de arame. Uma igreja que tem 10 ternos, 10 calças dentro de casa, mas não tem coragem de tirar um terno, uma calça, para dar um membro que está com a calça toda remendada e às vezes não vai na igreja direito, porque nem roupa direito tem. Que igreja é essa? Me explica. Que Jesus é esse? Me explica que Jesus é esse, meus irmãos. Qual o nome desse Jesus? Porque a Bíblia fala. A Bíblia fala que se mandar você andar 1 légua, ande 2. Jesus fala que quando você entrar numa casa e ver alguém necessitado, faltando de comer e o de beber, e você somente orar para ele e não o ajudar, você peca. Porque você tem na sua casa e está vendo seu irmão passar fome, você tem para dar e não dá. Pois você sabe por que a igreja de Atos crescia? Você sabe por que a igreja dos Atos dos Apóstolos crescia? Porque a Bíblia fala que tinha tudo em comum. Todos eles tinham tudo em comum. O partir do pão era comum. Se um tinha um chinelo, outro também tinha. Se um tinha roupa, outro também tinha. Se um tinha moradia, o outro também tinha. Eram todos iguais. E a Bíblia fala que eles caíam na graça, no poder e na unção do Espírito Santo. Acabou. Não se vê mais igreja. A igreja só tem nome de amor, mas de amor não tem nada. Mas Deus disse: levantarei pastores no meio das minhas ovelhas. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar. Que Deus traga a luz do entendimento à tua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz. Que Deus te abençoe.